E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Química Pelúcio. E nessa aula aí de número 2 sobre o assunto de equilíbrio químico, nós vamos conversar sobre o estado de equilíbrio, beleza? De uma reação reversível. Bom, se você ainda não assistiu a primeira aula, recomendo você dar uma olhadinha aí no canal, porque não tem como, você precisa entender bem esse assunto a partir da primeira aula, beleza? Bom, pessoal, então vamos considerar a seguinte reação reversível. Só para refrescar sua memória, reação reversível é aquela que vai, é aquela que volta. É a reação de mão dupla, certo? O que acontece, pessoal? Imagina aqui uma reação genérica, A, né? E aqui ó, um sistema reversível, tudo mais, e vai se transformar em B. Bom, galera, é o seguinte. Imagina que eu esteja, vamos dizer assim, monitorando essa reação, né? Esteja ali monitorando a concentração de A e de B durante essa reação, beleza? Lá no computador, tudo certinho. Estou analisando a concentração a todo momento, a cada instante dessa reação. Bom, vocês já sabem, né? Já tem esse conhecimento lá da cinética química, que uma reação química, né? Conforme ela vai acontecendo, a concentração dos reagentes, ela tende a diminuir. Então, isso é normal. Então, aqui, ó, numa reação reversiva, nós vamos ter sempre três estados. O início da reação. Então, aqui é o início da reação. O que acontece no início da reação, pessoal? Acontece que a reação nem começou a acontecer ainda. Então, aqui, ó. Então, aqui a reação não ocorre. Não ocorreu ainda, vou colocar assim, ó, não ocorreu ainda. Tipo assim, é o T0, certo? A reação nem começou a acontecer ainda. Estamos lá só com os reagentes. Por isso que eu costumo dizer o seguinte para os alunos. A quantidade, a concentração de reagente aqui é máxima. No início da reação, eu só tenho reagente, então é máximo. Nem começou a reação ainda. Então a quantidade desse camaradinho aqui é máximo. Já a concentração dos meus produtos, que no caso aqui é o B, é nula, porque a reação não começou. Se a reação não começou, eu não tenho produto formado ainda. Então, esse camaradinho aqui, a concentração dele é zero. Beleza? Zero. Só que, pá, começa a reação. E dele a reação acontecer, e A vai se transformando em B e tudo mais. Muito chique o negócio. Isso. Então, a reação começa a acontecer. Esse é o segundo período, vamos dizer assim, da nossa reação, quando ela começa a acontecer, beleza? Bom, e aí que tá, pessoal, numa reação, os conservos, eu ia falar, os reagentes, eles são consumidos, certo? Então a concentração deles vai diminuindo com o tempo. Normal. Isso é normal. A concentração dos meus reagentes vai diminuindo. Por quê, professor? Porque eles vão sendo consumidos. Beleza? Eles vão sendo consumidos. Ok. E a quantidade de produtos, professor, conforme a reação vai acontecendo? Então, a reação vai acontecendo, os produtos vão sendo formados. Então, a quantidade, né, a concentração deles no sistema tende aí a aumentar. Beleza? Então, a concentração desses camaradinhas aqui tende a aumentar porque eles vão sendo formados conforme essa reação vai acontecendo. Só que, pessoal, vamos colocar aqui alguns valores, porque aqui nós não estamos falando de uma reação química qualquer. A gente não está falando de uma reação irreversível, tipo assim, que acontece só numa única mão, num único sentido, reagente se transforma em produto. A gente está falando de uma reação onde os produtos voltam a ser reagente. Aqui, ó, é um processo reversível, vai e volta. E aqui que eu quero que vocês entendam, conforme esses produtos vão aparecendo no sistema, no início, né, o que eu vou falar aqui não vale para o início, porque o início nem tem ainda produto. Mas quando essa reação vai acontecendo, os produtos formados eles vão reagir, vão voltar a ser reagente. Sério, professor? Sério? É seríssimo, seríssimo. Então quer dizer que essa reação ela vai e volta, né, professor? Exatamente.
Então, quando os produtos, né, o meu B, minha substância B aqui no caso vai sendo formada, ela vai retornando, né, vão reagindo entre si e vão voltando a ser A. E o que, que vai acontecer, professor? Vamos colocar alguns números bem interessantes aqui, ó. Vamos colocar alguns números. Então, olha só, A e B. Vamos dizer que eu tenho aqui um programa que eu estou monitorando e eu consigo ver o quanto é formado de cada um. Nó, que coisa mais torta. Aí. Então, aqui, ó, o tempo zero. Vou medir aqui, ó, de acordo com o tempo. Então, aqui, ó, zero, vamos dizer que seja em minutos, tá? 0 minutos, veja, minha reação nem começou, é o início. Então, aqui eu tenho, sei lá, 10 mols por litro de ar, ok? Então, 10 mols por litro de ar. E B, zero, né? Tem nada, nem começou a reação ainda, como é que vai ter alguma coisa aqui de produto? Zero. Beleza. A reação começou a acontecer. Se passou os primeiros 1 minuto, vamos dizer assim, 1 minuto só pra gente brincar um pouco aqui. Passou 1 minuto de reação, fui dar uma olhada lá no computador, monitorar certinho e tava lá, 8 mols por litro de ar. Enquanto isso, eu tava lá com 2 mols por litro de B, certo? Professor, tranquilo. Normal, né? Se você ver aqui a estequiometria da reação, ó, é 1:1, né? Então, tá de boa, tá sossegado, faz sentido. Tinha 10, foi consumido 2 e apareceu, né, 2 aqui, né? De boa, tá sossegado, tá tranquilo. Tá sendo consumido aqui, ó, como era planejado, e aqui foi formado. Justamente o quanto foi consumido foi exatamente aqui formado. Aí até aí tudo bem, professor, de boa. A estequiometria prevê isso mesmo. Tranquilo. Beleza, agora vamos ver mais 1 minuto do tempo passando. Vamos lá. Agora chegamos nos 2 minutos da reação. Bom, agora aqui eu estou com 6 mols por litro. Professor, foi consumido mais 2 mols por litro, né, professor? Diminuiu mais 2 mols por litro, né? Era 8, passou a ser 6. Então, pelas contas aqui, né? Então, agora eu tenho 4, né? Mols por litro de B. Tranquilo. Vamos lá, o tempo, o relógio está passando, a reação está acontecendo. Cheguei aqui, ó, 3 minutos de reação. Foi consumido, então, aqui, vamos dizer, ó. Cheguei aqui a 4 mols por litro, isto, né? Então, deixa eu só fazer aqui mais do ladinho. Puxar aqui para baixo. Então, aqui, ó, pá, 4 mol por litro. Beleza, tá acontecendo bonito, hein, professor? Tô gostando de ver dessa reação, hein? Tá bonita. Beleza. Tranquilo. Beleza, foi consumido mais 2, foi formado mais 2. Tranquilo. Foi consumido mais 2 mols por litro de A e foi produzido mais 2 mols por litro de B. Até aí de boa. Só que, pessoal, quando chegou no em 4 minutos dessa reação, aconteceu um negócio. O que, professor? Eu fui olhar, né, lá no computador onde eu estava monitorando a reação e eu percebi o seguinte, que quando chegou nos 4 minutos, o que eu esperava era que A continuasse sendo consumido, né, numericamente ali, pela leitura numérica minha ali, e B também aumentasse o valor, né, porque ele está sendo formado. Só que eu percebi que eu permaneci com 4 mols por litro e 6 mols por litro. Sério, professor? Tá esquisito. Deixa mais 1 minuto acontecer dessa reação aí. Então vamos lá. Vou deixar só mais 1 minuto. É a chance dela. 5 minutos de reação. Pessoal, fui dar uma olhada lá no que estava monitorando lá essa reação. E eu percebi, pessoal, que eu permaneci exatamente com 4 mols por litro de A do meu reagente. E eu permaneci com 6 mols por litro de B do meu reagente. Professor, a reação parou? Será que o equipamento estragou? Será que aconteceu alguma coisa aí? A reação parou? Será? O que será que aconteceu? Não, não parou, pessoal. Não parou, professor. Mas o computador está te dizendo, professor. Aqui, ó. A não mudou mais. Quando, vou até apagar aqui, ó. Para vocês não confundir aqui uma marcação que eu vou fazer. Mas, professor, é o seguinte.
Quando você chegou aqui, ó, opa, pegar um grifa-texto, né, professor Pelúcio? Senão você vai estragar com tudo, né? Isso. Então aqui, ó, professor, quando você chegou nos 3 minutos de reação, você percebe, professor, que não muda mais. Ó, 4 mol por litro, 6 mol por litro. Nos 4 minutos também continua a mesma coisa, nos 5 minutos permanece a mesma coisa. Ou seja, quando chegou nos 3 minutos da reação, qual que é a impressão que eu tô tendo? Vamos dizer assim, monitorando numericamente aqui com o equipamento, que a reação parou. O que aparenta mesmo? Que a reação parou. Parece que eu posso constatar isso, a reação parou. Só que eu vou te dizer uma coisa. A reação, ela não parou. Sério, professor? Será que não? Eu acho que parou, professor. Porque A não é mais consumido, B parece que não é mais formado, permanece 4, permanece 6. Eu acho que parou, professor. Eu acho que você está enganado nessa aí, desculpa. Não, pessoal, a reação não parou. A continua sendo consumido e B continua sendo formado. Professor, não é possível, mas a quantidade não mudou, professor. Se A continuasse sendo consumido, ele ficaria, sei lá, um valor menor que 4. E se B continuasse sendo formado, o valor formado aqui em 4 minutos não seria 6, seria mais que 6. Mas eu vou te dizer, a reação ainda continua acontecendo, A continua sendo consumido e B continua sendo formado. Mas, professor, o que aconteceu então? Como você sabe disso? Porque isso aqui, pessoal, é um processo reversível. Ah, eu tô lembrado, professor. Você falou agora há pouco, né, que esse processo é reversível. Mas o que tem a ver? Olha só, pessoal. Essa reação, ela é diferente das outras que nós estamos acostumados a ver aí dentro do estudo da química. Numa reação reversível, tem duas reações acontecendo. Lembra? A reação que vai, a reação direta, reagente indo para os produtos. E nós temos a reação indireta, aquela reação que volta. Então, a reação indireta. E aí que entra uma coisa, pessoal. Essa reação, essas duas velocidades, né? Porque aqui nós temos duas velocidades, certo? A reação direta tem a sua velocidade, até vou chamar aqui, ó, VD, a velocidade da reação direta, e a velocidade da reação indireta, VI, certo? Então, VD é velocidade da reação direta e VI, velocidade da reação indireta. O que acontece, pessoal? No início da reação, olha só, no início da reação, o que eu posso dizer? Vou até colocar esse início aqui mais para esse lado, para não ficar tudo apertado ali. Vamos fazer uma análise. Bom, professor, no início a quantidade de reagente é máxima. Nós vimos agora há pouco isso. A quantidade é máxima. Então, quando a reação começa a acontecer, então aqui, ó, no início, por enquanto as reações nem aconteceram, certo? Nem aconteceram. Mas no instante que elas começam a acontecer, ó, quando a reação, no instante que elas começam a acontecer, eu percebo que a velocidade direta ela é máxima. No instante que ela começa a acontecer, essa velocidade direta ela é máxima, ok? Ela é máxima, acontece a todo vapor. Ihu, vamos virar produto! E vai todo mundo virando produto. Já a reação indireta, ela é piquitucha. Começou agora a formar os produtos. Então a reação indireta é lenta, é de gavar, né, professor? Isso, é de gavar, é devagar, né, professor? Pelo amor de Deus, tá, gente? Não tô falando de gavar porque eu tô falando errado. Tô só brincando mesmo, beleza? Então, pessoal, a reação indireta, tipo, quando a reação começa, no instante que ela começa, ela é muito lenta. Ela é muito lenta. Então, ela é muito, muito lenta. Beleza? Então, aqui, ó, ela é mínima, certo? Mínima. Extremamente baixa. Por quê, professor? Porque eu tenho pouco produto formado, pessoal. A reação acabou de iniciar. Então, as poucas moléculas de A que se tornaram B são pouquíssimas ainda. Beleza? Então, por isso que é uma reação muito baixa, que tem velocidade baixa. Só que tem uma coisa. Essa reação
direta, ela vai ter a tendência a diminuir com o tempo. Por que, professor, que a velocidade direta tem a tendência a diminuir com o tempo? Porque A vai sendo consumido. Ah, professor, então por causa de A ser consumido e diminuindo, a velocidade direta, conforme a reação vai acontecendo, tende a diminuir também? Exatamente, exactly, meu pequeno piquetucho. Então aqui, ó, a tendência da velocidade direta, ó, só diminuir, né, professor? Isso. Por que mesmo? Porque os meus reagentes que vão sendo consumidos conforme ela vai acontecendo. É por causa disso que a velocidade direta vai diminuindo. E a velocidade indireta, professor? Então, pessoal, o que acontece com os meus produtos conforme a reação vai acontecendo? Ó, só tendem a aumentar a quantidade deles. Por isso que esses camaradinhas aqui, aumentando, né, sendo formados, fazem com que a reação indireta, a reação que volta, fique cada vez mais rápida. Sério, professor? Sério? Essa velocidade indireta, com o tempo, ela vai se tornando cada vez maior. Capaz, professor, sério? Então, por causa dos produtos serem formados com o tempo, né, durante a reação acontecendo, a velocidade indireta também vai aumentando? Exatamente. E o que significa isso, professor? Significa esse gráficozinho que eu vou tentar desenhar meio espremido aqui, mas significa aqui, ó. Aqui vamos dizer que nós temos a velocidade da reação, e aqui nós temos o tempo, certo? O tempo que a reação vai desenvolvendo. Os reagentes, eles começam, a velocidade da reação direta começa lá no alto, a metida, velho, ó. A reação direta, ó, começa lá no alto. Eu sou máxima. Por quê? Porque eu tenho todos os meus reagentes completinhos. Todo mundo tá aqui. Já a coitada da indireta, ela nem existe. Só tá o fiasco dela aqui, ó. Ela tá no zero, ela nem existe, nem tem reação indireta. Então tá lá no zero, grudada, coitada. Oh, de ação, né, professor? Só que a reação começa a acontecer. E o que acontece? Os produtos, os reagentes vão sendo consumidos. E aí, ó, o que acontece com a velocidade indireta, ó. Só vai diminuindo, só vai diminuindo. E aí, professor, e a indireta, conforme a reação vai acontecendo? Ah, os produtos vão sendo formados. Então, ó, a reação só vai aumentando, só vai aumentando, só vai aumentando, só vai aumentando. Só que, porém, algo acontece maravilhosamente, acontece aqui. O que, professor? A velocidade da reação direta e a velocidade da reação indireta, elas se igualam. Capaz, professor? Sério, meus queridos. A velocidade da reação que vai se iguala com a velocidade da reação que volta. E, professor, quimicamente, isso significa o quê? Isso significa algo muito legal, pessoal, que é a chave do entendimento aqui. Quando essas duas velocidades se igualam, ó, o ponto de encontro delas não foi aqui, ó, as duas retas, né, os dois gráficos, não se encostaram os dois nesse ponto aqui, ó. Isso. Nesse momento, pessoal, quando a velocidade direta se iguala com a velocidade da reação indireta, quimicamente isso para nós significa o quê? Que a mesma quantidade de A que se transforma em B é exatamente a mesma quantidade de B que se transforma em A. Como é que é, professor? Repete aí de novo. Simples. Quando a reação direta, a velocidade da reação direta, se iguala com a velocidade da reação indireta, quimicamente isso aqui representa o quê? Representa que se 10 moléculas de A se transformam em B, se 10 moléculas de A se transformam em B, ou seja, a reação direta acontece,
O inverso também é o inverso disso também é verdadeiro. 10 moléculas de B voltam a ser A. Professor, que legal. Então a mesma quantidade de moléculas de A que se transformam em B é a mesma quantidade de moléculas de B que voltam a ser A. Exatamente. Se 5 moléculas de A se transformam em B, quando chega nesse ponto aqui, onde a velocidade direta e indireta se igualam, significa que também 5 moléculas de B voltam a ser A. Aqui que eu gosto de falar de uma analogia para os meus alunos. Olha só, me acompanhe aqui, ó, para um próximo quadro. Opa, videoaula de outro assunto aqui. Olha só, imagina, pessoal, que eu tenho aqui duas salas para você entender bem esse conceito. E uma porta entre elas, uma porta, né, paranaense, velho. Então aqui, ó, nós temos uma porta. E o que acontece? Vamos dizer aqui, ó, que eu tenha 5 pessoas aqui dentro. 5 pessoas aqui dentro. Beleza? E aqui, do outro lado, eu tenho 2 pessoas. 3 pessoas. 3 pessoas desse outro lado. Beleza? O que acontece, pessoal? Se passar 2 pessoas daqui, né, da esquerda para a direita, vamos dizer assim, e 2 pessoas daqui, ó, da direita para a esquerda passarem para lá, vai mudar o número de pessoas? Vamos fazer essa mudança, ó. 2 pessoas aqui de vermelho vão mudar lá para o outro lado. Vamos lá, vamos redesenhar aqui o sisteminha. Então, 2 pessoas de vermelho passaram aqui para o outro lado. Sobraram quantas de vermelho agora aqui? Eu tinha 5, né? Então, ficou 3. 3 pessoas de vermelho aqui desse lado. Bom, agora eu fiz com que 2 pessoas de azul passassem lá para o outro lado, certo? Então, aqui, ó, 2 pessoas de azul passaram para o outro lado. E neste caso, ó, eu tinha 3 pessoas, então sobrou quantas aqui de azul? 1, beleza? Então, o que eu fiz? Vamos voltar a recapitular. 2 pessoas de vermelho passaram lá para a direita. Ok. E estão aqui, ó. As 2 pessoas de vermelho estão bonitinhas aqui. Isto. Aí, eu fiz com que 2 pessoas de azul fossem lá pro quartinho, né? Pro quarto da esquerda. Beleza. Elas estão aqui. Mas agora eu quero que você analise a seguinte situação. O número de pessoas mudou dentro de cada sala? Tipo, da sala da esquerda e da sala da direita? Não, né, pessoal? Não mudou. Ah, professor, mas mudou as pessoas que estavam ali. Não, mas finge que não é isso. Finge que é um número de pessoas. Beleza. Eu continuo tendo 5. Eu tinha 5 pessoas aqui. Mas aqui eu também tenho 5 pessoas. Verdade, professor. Continua tendo 5 pessoas. E aqui desse lado, tinha 3. Mas depois dessa andança, né? Um andar de um lado para o outro, de um quarto para o outro, eu permaneci tendo 3 pessoas. Agora que eu falo para você, só porque não mudou o número de pessoas no quarto da esquerda e no quarto da direita, eu vou dizer que não teve pessoas que andaram de um lado para o outro aqui? Não, professor, você não pode. Porque andou. Eu vi, professor, eu vi com os meus próprios olhos, professor, que eu vi pessoas daqui, do lado esquerdo, indo pro lado direito. E eu vi com os meus próprios olhos, professor, que eu tinha pessoas aqui, ó, da direita indo para a esquerda. Então teve movimentação. Eu tive gente saindo do quarto esquerdo pro quarto direito, mas eu também tive pessoas do quarto direito indo pro quarto esquerdo, do lado esquerdo. Ou seja, teve movimentação? Sim. Então aqui, ó, teve movimentação. Movimentação. Claro que teve, claro que teve. Mas teve mudança no número de pessoas? Não. Então aqui, ó, mudança no número de peoples, né, de pessoas. É muito inglês esse professor, né? Então aqui, ó, teve mudança no número de pessoas? Não. Mas você percebe que eu não posso constatar
Tipo assim, como não teve movimentação, não teve mudança de pessoas. Claro que não. Eu fiz as mesma quantidade de pessoas que iam de um lado para o outro, tipo, do lado esquerdo para o lado direito, era a mesma quantidade de pessoas que saíam do lado direito e iam para o quarto do lado esquerdo. Teve movimentação, mas não teve mudança de pessoas. Por isso que a gente diz que isso daqui chegou num estado de equilíbrio dinâmico. Como assim, professor? Por que equilíbrio? Equilíbrio porque eu percebo que as quantidades, elas não mudaram. Elas não mudaram. Mas não é porque as quantidades não mudaram que não teve movimentação dentro de um quarto para o outro. Então teve movimentação. Então isso aqui é um equilíbrio dinâmico. Não teve algo não mudou, mas tem algo acontecendo ali. Há uma movimentação. É exatamente o que aconteceu aqui no nosso sistema reacional. A reação ela foi acontecendo até os 3 minutos. Só que, quando ela chegou nesses 3 minutos, a quantidade de reagente e de produto não se alterou mais. Por que, professor? Porque essa reação ela chegou num estado de equilíbrio. Ou seja, tá vendo esse momento onde a velocidade direta e indireta se igualaram? Tô vendo, professor, os gráficos se juntaram ali. Então, é exatamente no tempo de 33 minutos dessa reação genérica aqui que a gente está conversando. Então, quando a reação chegou nos 3 minutos, a velocidade direta se igualou à velocidade indireta. Isso quer dizer que a mesma quantidade de moléculas de reagente que se transforma em produto é a mesma quantidade de moléculas de produto que voltam a ser reagente. E como 10 moléculas, por exemplo, tá? Como 10 moléculas de A se transformam em B e 10 moléculas de B voltam a ser A, acaba que as concentrações não se alteram mais. Ah, professor, então quer dizer que é por isso que as concentrações de reagente e produto, quando chegou nos 3 minutos, parou. Exatamente, não mudou mais, permaneceu constante. Porque a minha reação, ela chegou num estado de equilíbrio dinâmico. Ou seja, ela chegou no estado de equilíbrio químico. E o que significa esse estado de equilíbrio químico, professor? Exatamente isso aqui. Quando as duas velocidades, a velocidade da reação que vai e a velocidade da reação que volta, elas se igualam. Então vamos anotar isso daqui que vai ser importante? Então olha só, vamos fazer aqui uma anotação sobre essa questão aí de equilíbrio. Então olha só, o que é uma situação de equilíbrio químico, professor? O que é uma situação de equilíbrio químico? Primeira coisa que a gente precisa anotar, pessoal. O equilíbrio químico, ele é um equilíbrio dinâmico. Ou seja, a reação ela continua acontecendo. Então aqui, é um equilíbrio dinâmico. É um equilíbrio onde a reação ela visivelmente parece que parou, mas na realidade ela continua acontecendo. Então a reação, o equilíbrio químico é uma situação dinâmica, de equilíbrio dinâmico. A reação continua a ocorrer, certo? A reação continua a ocorrer, ou seja, A ainda se transforma em B e B se transforma em A, certo? E o que é essa situação de equilíbrio, professor? Quando que uma reação reversível entra em equilíbrio? Quando a velocidade direta se iguala, quando a velocidade direta se iguala com a velocidade da reação indireta. Ou seja, quando a velocidade da reação que vai se iguala
com a velocidade da reação que volta. E professor, qual que é a consequência disso? Qual é... Perdão, pessoal, a garganta tava coçando já aqui. Perdão mesmo. Então aqui, ó, qual que é a consequência da velocidade da reação direta se igualar com a velocidade da reação indireta? É que a concentração de reagentes e a concentração de produtos não mudam mais. Não mudam mais. Beleza? Ah, professor, agora você conseguiu entender? Equilíbrio químico é uma situação de equilíbrio dinâmico. A reação ela continua acontecendo. Reagentes continuam se transformando em produtos e os produtos continuam se transformando em reagentes, voltam a ser reagentes. Porém, a velocidade da reação direta se iguala com a velocidade da reação indireta. E o que isso acarreta? Que a concentração dos meus reagentes e a concentração dos meus produtos, elas não mudam mais. Beleza? Não mudam mais. Então, é exatamente isso daqui, uma situação de equilíbrio. Beleza? Por isso, então, que uma reação química reversível, né? Ela tem três situações. Uma reação reversível, ela sempre vai ter três situações que nós vamos analisar a partir de agora. O início dela, quando ela ainda nem começou a acontecer. A reação, quando a reação de fato começa a ocorrer. E quando ela chega na situação de equilíbrio. Beleza? Se acostumem com isso daqui, porque nós vamos analisar demais esses quadros de equilíbrio, ok? Bom, pessoal, espero que você tenha entendido o conceito de equilíbrio químico, ok? E principalmente aí também todo esse contexto, né, todo esse encaminhamento, todo esse caminho que a gente traçou até chegar no conceito dele. Na próxima aula, nós vamos continuar detalhando essa parte, beleza? Então, é fundamental que você acompanhe a nossa próxima aula, beleza? Então, acompanhe aí a nossa terceira aula da playlist de equilíbrio químico.